Olá pessoal, boa noite, com a santa paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Como vocês passaram o dia de vocês? Eu espero que vocês estejam bem, que vocês tenham passado um dia de paz na presença do Senhor. Eu estou aqui na sala da minha casa, é um ambiente conhecido para quem me segue aí no canal. E eu estava aqui nesse instante, assistindo algumas coisas e senti da parte do Espírito Santo que era para eu parar, orar, e eu orei, repreendi todo o mal, pedi que Deus abençoasse a vida das pessoas que Ele foi colocando no meu coração, que abençoasse a minha vida, que guardasse a nossa casa. E aí apresentei ao Senhor talvez, as perseguições que a gente vivencia na nossa jornada como cristãos, como filhos de Deus, como servos do Senhor, como pessoas que são separadas, lavadas pelo sangue de Jesus. Nós passamos por muitas afrontas, por muitas perseguições, nós somos caluniados, são pessoas que sem causa criam, uma resistência, criam uma antipatia contra nossas vidas, mas a gente sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades. São seres malignos que usam essas pessoas para tentar tirar a nossa paz, para nos afligir, para usar de palavras, de ofensas para com as nossas vidas, mas que com nada disso nós venhamos nos abater, que a gente venha crer que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos pela palavra, pela presença do Senhor que nós portamos, e nós somos separados, escolhidos de Deus, e com isso a gente anda na contramão desse mundo, e muitas vezes nós vamos aborrecer mesmo, vamos irritar pessoas, sem causa, mas que a gente mantenha a nossa postura íntegra de filho de Deus e que a gente não venha, lutar com as nossas armas carnais, mas sim com as nossas armas espirituais. Amém, queridos? E aí eu comecei a apresentar ao Senhor, algumas palavras que eu já ouvi aí na minha jornada, a partir do momento que eu procurei me posicionar, obedecer ao Senhor. Eu apresentei ao Senhor também os canais que eu tenho no YouTube, iniciando os dois canais eu já tenho um tempo que eu fiz, mas eu fiquei um bom tempo sem postar, devido às ocupações também, do dia a dia, as atividades, as responsabilidades, os cenários, que Deus vai fazendo a gente vivenciar, fases de nossas vidas que a gente vai vivenciando, e algumas coisas a gente termina deixando para trás, mas eu acredito que quando Deus ele está no negócio, Ele sempre está trazendo à nossa memória aquilo que um dia nós deixamos, abrimos mão, achando que aquilo não era para a gente, e que o Senhor de fato, usa dos recursos da terra para que o nome dele seja propagado, para que o nome dele seja glorificado, para que sejamos boca do Senhor aqui na terra. Então, meus amados, eu estava orando e após a oração eu pedi a Deus que me desse uma palavra. E eu abri a Bíblia no Salmo 35. Salmo 35, eu não vou ler o Salmo todo, depois vocês podem parar para meditar, mas que vocês encontrem forças no Senhor devido a qualquer situação adversa que você esteja passando. Eu não sei qual é a área que você precisa de uma intervenção do Senhor, mas que você creia, que você saiba que Deus está no controle e que muitas vezes é necessário, queridos, a gente passar por algumas situações para forjar o nosso caráter, e que muitas vezes até nas nossas orações a gente pede: Senhor, nos muda, nos trata, muda, algumas áreas de nossas vidas que precisam ser mudado, faz da minha vida, um instrumento para a tua glória, que eu venha agradar ao Senhor através da minha vida. Só que aí a gente,
ora assim, e aí acontece, né, as situações ao nosso redor e que a gente tem que dar, né, um bom testemunho, que a gente tem que se posicionar da maneira correta. Algumas vezes a gente não consegue, né, a gente até tenta, como Paulo diz, né, que o bem que ele quer fazer ele não faz, mas o mal que ele não quer, a gente acaba cometendo. Então, queridos, que nós possamos ter fé no Senhor, né, e crer que Deus, ele é galardoador daqueles que buscam a Ele, que o Senhor está sensível para os filhos dele. Ele diz na sua palavra que ele nos amou primeiro e que no caminho justo, né, a sua descendência mendigaram pão, que até o fio dos nossos cabelos estão contados pelo Senhor. E a gente tem que desenvolver essa identidade de filho de Deus para que qualquer vento, qualquer palavra, qualquer situação não venha nos abater, não venha nos desestabilizar emocionalmente, mas que nós estejamos firmes no Senhor, que a nossa casa de fato esteja firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Então eu vou estar lendo aqui Salmo 35, que diz assim: pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Toma o escudo e broquel, e levanta-te e me ajuda. Empunha a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. Então, meus amados, a gente vê aqui como o salmista, como Davi, ele está aqui apresentando ao Senhor os seus inimigos, os seus perseguidores, as pessoas que se opuseram contra ele, decepções, pessoas que um dia ele confiou, como Davi teve aquela situação, né, dele ser perseguido por Saul, por inveja, e é muito triste a inveja, é muito triste a vida dessas pessoas que invejam as outras. Às vezes a pessoa não tem nem tanta condição financeira, mas o brilho, o jeito, o sorriso incomoda. E aí aquelas pessoas tentam de alguma maneira, né, nos abater, nos entristecer, tentam se destacar, né? E a gente, como filho de Deus, o que é que a gente tem que fazer? Descansar o nosso coração e acreditar que não é nada sobre nós, né? Sobre nós mesmos, porque a gente é carne, nós somos sujeitos a falhas, mas sim é sobre o Espírito Santo do Senhor que habita em nós. Quem éramos nós? No meu caso, eu não nasci de berço evangélico, mas eu vejo a diferença, né, de como era a minha vida sem Cristo, uma vida derrotada, uma vida infeliz, uma vida de fracasso, uma vida de feridas na minha alma, e que Jesus me resgatou, que Jesus me tratou, que Jesus me sarou, que Jesus me levantou, que Jesus me deu vestes novas. E eu louvo a Deus por toda essa transformação que Ele fez na minha vida. Mas a impressão que a gente tem é que se multiplicaram os nossos inimigos, né? E de fato se multiplicam, porque a gente não faz mais a vontade do mundo. Então o inimigo usa sim pessoas para se incomodarem com as nossas vidas, mesmo que a gente esteja quietinho no nosso canto, mas de alguma forma a gente termina aborrecendo. E aqui o salmista Davi, ele fala com o Senhor, né, que aqueles que pleiteiam comigo pelejam contra os que pelejam contra mim, um pedido de socorro ao Senhor, apresentando ao Senhor toda aquela aflição que ele estava vivendo no momento, né? Acredito que aquela primeira situação onde Saul começou a perseguir Davi, ele foi tomado como surpresa, porque até então, quantos favores Davi prestou a Saul quando Deus permitiu que o espírito da loucura, quando Deus colocou em Saul o espírito da loucura,
E ali ele mandou chamar Davi, o filho de Jessé, que tocava ali, né, os seus instrumentos, e o espírito maligno saía de Saul e depois voltava, tudo devido à sua maldade, à sua desobediência. Então, assim, grandes benefícios fez Davi em favor de Saul, mas no momento que ele viu que Davi iria se destacar, começou a perseguição, começou a tentativa de destruir com a vida de Davi. Então, meus amados, eu não sei o que é que você está passando, ou se você está passando por alguma perseguição, mas a gente sabe que Davi teve a oportunidade de matar Saul, ele teve a oportunidade, mas ele não matou, né? Ele teve Saul ali nas mãos dele, mas ele respeitou que ali era ungido do Senhor e mostrou a Saul que ele teve a oportunidade de vingança, mas que mesmo assim ele não se vingou. Então não cabe a nós a vingança, queridos. A vingança pertence ao Senhor, a justiça pertence ao Senhor e não a nós. Entregue, ore pelos seus inimigos, apresente ao Senhor. Diga a Deus aonde está lhe machucando, fale com o Senhor o que está lhe causando angústia. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer ouvir de você. Não use, né, da mesma arma que o inimigo tenta usar para nos atingir com aqueles que vinham se opor contra a sua vida, porque nós não somos iguais. Nós temos que retribuir com o bem. Mesmo que aquelas pessoas não reconheçam, elas não vão reconhecer, porque a pessoa que já está com o coração ali tomado de maldade, de inveja, de ódio, por mais que você faça, a sua grande maioria não reconhece, porque o coração dela está assim, está um coração cauterizado, mas mesmo assim continue, porque uma hora ela vai pensar, ele vai refletir, poxa, por mais que eu tente perseguir, por mais que eu faça mal, ela nunca me retribui da mesma maneira. Então que a gente venha entregar de fato a nossa vida ao Senhor, que a gente venha orar, porque quem bem sabe, queridos, fazer justiça é o Senhor. E às vezes a gente pensa que Deus vai usar uma enfermidade, vai usar um acidente, né, para poder punir aquela pessoa. Se Deus quiser fazer, Ele faz, porque Ele é Deus, mas muitas vezes não é isso que Deus faz. Deus, Ele te exalta. Deus, Ele mostra que Ele é contigo. Deus faz com que você venha crescer, porque aquele que se coloca na condição de ser abatido, Deus, no seu determinado tempo, exalta. E eu creio que essa vitória é sua. Eu creio que tudo que está acontecendo na sua vida há um propósito, porque nada na vida do servo do Senhor, Deus não tem um propósito para aquilo ali. Porque o Senhor, Ele tem o controle sobre nossas vidas, Ele tem cuidado de nós. O Senhor, Ele tem um zelo por nossas vidas. E Ele usa das situações para poder também nos tratar, mas também servimos a um Deus que Ele transforma toda maldição em bênção, queridos. Então é isso, quando a gente lê aqui, né, no Salmo, quando a gente lê aqui no Salmo 35, número 3, que fala: empunhe a lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Então a gente tem que trazer ao nosso coração, à nossa mente, que Jesus, Ele é a nossa salvação. É Ele que vai nos salvar, é Ele que vai pelejar as nossas causas. E que sejam confundidos e envergonhados que buscam a minha vida, voltem atrás, envergonhem-se os que contra mim intentam o mal. E essas pessoas ficam envergonhadas, essas pessoas ficam confundidas, porque por mais que elas tentem nos abater, nos entristecer, a gente vai se tornando mais forte ainda. O Senhor vai nos abençoando, o Senhor vai nos agraciando. Mas isso é para aqueles que esperam e confiam no Senhor e que agem como o rei Davi agiu, onde ele não usou
da oportunidade que ele teve para matar aquele que se colocou como seu inimigo, mas não, ele mostrou para ele: eu tive a oportunidade de te matar. Ele trouxe o pedaço da veste de Saul, mostrando para ele: aqui a prova, ó, que eu poderia te matar. Mas Deus livre, Deus me livre, fazer algo contra o ungido de Deus. Eu sei que muitas vezes você tem a oportunidade de denegrir a imagem daquela pessoa, de causar algum dano, de causar algum mal, mas devido ao temor que há no seu coração, você não age assim. Eu sei que outrora, se não fosse o Senhor na sua vida, você não teria esse posicionamento, mas sabemos que com Jesus tudo é diferente. E deixe, cada um vai dar conta dos seus atos, cada um vai colher aquilo que plantou. E tem pessoas que nos perseguem a tal ponto que quando a gente olha, a gente pensa: parece que tá louco. O espírito da loucura toma essas pessoas, gente, e elas perdem a noção das coisas. Essas pessoas dormem e acordam pensando na gente. E tudo que elas fazem é pensando na gente, achando que vai nos machucar, vai nos atingir. De tudo que é forma, essas pessoas, elas não têm paz. Essas pessoas, elas não têm paz. Porque Saul não tinha paz. A todo tempo ele tentava matar o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor. Agora, se alguém vai conseguir destruir aquele que Deus escolheu para vencer, está só perdendo tempo. Essas pessoas não entendem que nós somos guardados pelo Senhor e que elas não vão paralisar os planos, os projetos de Deus sobre nossas vidas, porque quem nos escolheu foi o Senhor. E o Senhor, ele não dorme, ele não cochila, ele é o guarda de Israel. Ele não vai deixar que nada atrapalhe os projetos, os sonhos dele contra nossas vidas. Não é fácil as situações que a gente vivencia, mas todos esses desafios a gente só supera através de Cristo Jesus, porque ele diz que está conosco todos os dias. Então Cristo, ele está contigo, meu irmão. Cristo, ele está com você. Não temas, não te apavores, não te desanimes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, tá bom? Entregue ao Senhor, apresente os seus inimigos ao Senhor, porque assim como Davi, ele não foi atingido, você não será atingido. O Senhor é o mesmo Deus, o Senhor é o mesmo Deus. A vitória é sua, a vitória é do povo de Deus, tá bom, meus amados? Então, que Deus abençoe a sua vida, que você venha se fortalecer no Senhor, que você descanse o seu coração em Deus e saiba que essa peleja não é sua. E saiba que quem mexe com você está mexendo com o Senhor. Você lembra quando o Senhor teve aquele encontro com Saulo? Saulo, perseguidor dos cristãos, né? Entregava os cristãos a serem encarcerados, a serem mortos, mas no momento que o Senhor teve um encontro com ele, o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Imagina, irmãos, que coisa linda. Olha quem mexe com a gente e com quem está mexendo. E ali Saulo caiu, né? E perdeu a sua visão. E ali Saulo teve depois lá na frente a sua vida transformada pelo Senhor, mas ele teve que reconhecer que nós não estamos só, que nós não somos à toa, que nós não somos qualquer um, tá? Que nós não somos desamparados, que nós somos protegidos pelo Senhor e que com os servos do Senhor não se deve mexer, que com os filhos de Deus não se deve mexer. Se não gosta da gente, deixa a gente quieto, mas não mexe com a gente não. Principalmente com aqueles que estão no centro da vontade de Deus. Ah, Jesus, guarda nossas vidas, Senhor. Blinda as nossas vidas, meu Pai. Nos fortalece na Tua presença para que nós não pequemos contra Ti. Para que mesmo eles, quando se opuserem contra a gente, nós saibamos como agir. Então, queridos, é assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha, é assim que Deus trabalha conosco. Então, no dia da sua aflição, apresente ao Senhor
assim como Davi fez. Depois você meditar no Salmo 35, assim como Davi fez, que entregou ao Senhor e pôde ver ali a resposta do Senhor diante da perseguição que ele vivia. E fala aqui no 7, porque se motiva e cobriram de mim a rede na cova, que sem razão cavaram para mim, para a minha alma. Então eles tentam mesmo, queridos. Eles tentam. Eles abrem lá a cova achando que a gente vai cair, que vai lançar a gente lá, mas não vai. Mas não vai não. Porque a armadilha que eles lançam contra as nossas vidas, falando mal, tentando denegrir a nossa imagem, não querendo que as bênçãos cheguem até a gente, com as armas que eles usam, eles mesmos se destroem. As bênçãos do Senhor correm atrás da gente e nos alcança. Tá bem, queridos? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, te fortaleça na presença do Senhor, que Deus te cubra com o sangue dele, livrando você de todo mal. E saiba, você está guardado por Cristo Jesus, e nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma vai chegar na sua tenda. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor.